Olá pessoal, eu sou o Hugo Dias, diretor comercial e de marketing da Alterdata Software. Hoje tem um Altercast especial, é um Altercast conectado aqui com o EnergiCast da CF Contabilidade. Estamos num dia especial, num evento, um congresso da CF Contabilidade, um grande cliente, parceiro da Alterdata, e hoje eu estou aqui com o Felipe, com o Mário e com a Juliana. Nós vamos bater papo aqui hoje, conversar um pouquinho e falar sobre sinergia e novos negócios. Juliana, Mário, Felipe, muito obrigado por esse podcast. Eu gostaria que vocês começassem se apresentando um pouquinho. Primeiro as damas, por favor. Então, Juliana, se apresenta um pouquinho, fala sobre você, sobre o seu negócio e como você vai contribuir um pouquinho aqui com a gente nesse podcast. Tá certo. Obrigada por dividir esse episódio aqui comigo. Hugo, Felipe, Mário. Eu sou Juliana Alcântara, da CF Contabilidade Aracaju. Eu entrei para a CF em 2021. Era um sonho ter meu escritório. Quando eu entrei, eu recebi uma proposta de emprego irrecusável, que era um valor muito bom, mas eu precisava dizer não para ir atrás do meu sonho, né? E entrei para a CF. Hoje eu fiz uma fusão com o Felipe, uma sinergia que a gente encontrou no ano passado, não foi, Felipe? Sim. E a gente resolveu fazer essa fusão aí no escritório. A partir do momento que eu fiz essa fusão com o Felipe, Hugo, eu cresci bastante. Dei uma virada de chave, assim, porque eu consegui sair um pouco do operacional, que essa é a proposta da CF, contabilidade, inclusive. Só que com o Felipe eu consegui um apoio melhor, né? De estrutura mesmo, de organização, onde eu poderia realmente largar o operacional. E eu consegui ir mais para a rua, conquistar clientes, captar clientes e cuidar do meu cliente também, porque não é só captar o cliente, eu preciso fazer a manutenção daquele meu cliente. Isso é bom e já está trazendo aqui, ela está antecipando aqui um monte de coisa que vamos tratar durante esse podcast. Para quem não sabe, a Juliana é uma grande parceira nossa, ela é embaixadora da Alterdata na região de Aracaju. Então, além de ser uma cliente, além de ser uma parceira CF Contabilidade, ela é embaixadora da Alterdata na região de Aracaju. Mário, fala um pouquinho para todo mundo aqui, fala um pouquinho sobre o teu negócio. Pô, legal. Primeiramente, prazer. Muito feliz pelo convite, compartilhar a mesa com vocês, compartilhar histórias. Eu sempre falo muito sobre a ambiência, né? A ambiência tem o poder de mudar os nossos destinos, né? E quando a gente se coloca em ambiente como esse, a gente muda o nosso destino para algo positivo, né? Porque existe também as ambiências ruins. Mas me apresentando, eu me chamo Mário, tenho 28 anos. É minha primeira convenção aqui da CF. Estou gostando muito do ambiente que eu estou encontrando aqui. A minha história na contabilidade começou em 2021, atendendo de forma autônoma, vamos dizer assim, né, que é o primeiro passo do empreendedor contábil. Ele começa ali na sobrevivência, é até algo que eu vou trazer depois na palestra. E aí, buscando esse crescimento, essa sinergia, né, que é um dos nossos... É o assunto principal do nosso bate-papo aqui. Eu encontrei a Tati, que já era franqueada da CF há 4 anos. E desde então a gente tem encontrado um crescimento absurdo. E vai ser muito legal bater esse papo aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história, como que a gente tem feito isso, como está funcionando essa sinergia em busca de novos clientes e buscando aí entender a tendência do mercado contábil. Muito show. Ô, Mário, muito obrigado. Para quem não sabe, o Mário é da região de São Carlos, interior de São Paulo. Então vejam o giro no Brasil que estamos fazendo aqui nesse podcast. Saímos de Aracaju, fomos para o interior de São Paulo e agora vou encontrar o Felipe no Rio das Ostras, aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso. Felipe, fala um pouquinho para todos sobre você. Boa tarde, é um prazer. Agradeço por estar compartilhando essa mesa. Hugo, Juliana, Mário, obrigado pelo convite. E Rio das Ostras, né? Estamos situados no interior do estado do Rio de Janeiro, do lado de Macaé, um município produtor do mercado óleo e gás. E como Juliana falou, meu nome é Felipe Ferreira, né? Entrei no mundo contábil em 2016. Entrei em 2016, eu sou o segundo franqueado da CF Contabilidade. Com muito orgulho eu falo que eu ajudei a abrir a primeira picada para hoje a gente ver essa autoestrada que é a CF Contabilidade. Então, com muito orgulho eu falo que eu sou o segundo de 400 e vários outros franqueados. Isso é muito legal, isso é muito importante. E falando um pouquinho, pegando um gancho do que a Juliana falou, a Juliana foi muito importante que ela me abriu os olhos. Várias outras pessoas chegaram a fazer consulta
poxa, faz o meu back-office, faz o back-office. Não, cara, não tem interesse em fazer back-office. Nós temos, né, o nosso time interno, operamos todas as atividades por lá, e Juliana, em algum momento, abençoado na vida dela, me chamou, poxa, Felipe, vem comigo, vamos fazer uma sociedade aqui em Aracaju. A gente não fechou termos, nem acordos, nem nada, só falei, Juliana, cara, vou pegar na sua mão, vamos. Tô contigo. Né? Deixa eu então trazer esse tema já de uma vez. Uma curiosidade que eu acho que todos têm muito grande é como criar essa conexão no escritório de contabilidade. Falar de sinergia em novos negócios é muito amplo. Podíamos passar aqui uma semana trocando sobre esse assunto. Mas vamos tentar trazer alguma coisa prática para eles aqui. Vocês três já passaram por esse processo de criar conexões, de criar sinergia com outras pessoas, à distância ou não, pensando em geração de negócios. Isso, nos dois casos, foi pensado em geração de negócios. Dando a palavra primeiro para as damas, como você acredita, Juliana, que a pessoa pode começar a fazer isso? Conta um pouquinho da história de como você abordou o Felipe, qual foi a tua ideia, como isso aconteceu e qual foi o teu pensamento inicial? Qual foi o start para isso? Tá. Primeiro, eu estava num momento muito travado. Eu não conseguia crescer porque eu tinha que lidar com tudo, operacional, cliente, manutenção. Então, eu vi que eu disse, não, aqui eu não vou crescer. Aí, virou uma chave assim, dividi um táxi com ele na convenção passada. Aí, dei uma chorada no táxi, sabe? Do tipo, ai, tô sofrendo, eu preciso de um sócio, não. Aí, começou a falar umas coisas que despertou em mim. Eu disse, ele é muito parecido comigo. Peraí, eu quero ele para ser meu sócio. Aí veio, né, um startzinho. Depois, quando acabou a convenção, eu chamei ele para uma reunião e lancei o convite e deixei que ele pensasse. E depois ele disse sim. Bom, e aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que aproveitar os pontos fortes das pessoas. Eu acho que desse jeito a gente consegue tracionar mais rápido. Então, veja, eu estava travada. Se eu continuasse ali, ou eu desistiria, porque eu ia entrar num staff, sabe, de trabalho muito grande, ou eu iria estacionar, enfim. Não combina comigo estacionar. Então, eu precisava realmente disso para dar uma alavancada, uma mudada uma virada de chave mesmo, é isso que eu digo. E a CF Contabilidade, ela mostra muito pra gente que a gente precisa ser mais comercial. Aprendo isso com você também, na Alterdata. E foi isso que fez virar essa chave, do tipo, eu preciso realmente unir forças. E eu encontrei essas forças, né, no escritório do Felipe, com essa sociedade, onde eu posso realmente ficar mais solta para cuidar do cliente de forma mais estratégica. De vez em quando a gente não consegue esse apoio lá, mas até isso eu acho importante, porque é como se a minha pessoa está sendo importante ali para o cliente, entendeu? Então, a Juliana vai resolver. E a complexidade dessa relação, me corrijam se eu estiver errado, a complexidade dessa relação é justamente não ser perceptível para o cliente as diferenças humanas que existem por trás de um negócio. Uhum. Eu acho que esse é o maior desafio. Para o cliente é um contato único. Mas internamente vocês têm os conflitos de vocês, têm as diferenças humanas, têm os pensamentos diferentes, tem um momento de vida, de carreira e de estrutura empresarial diferente. Eu acho que conectar isso e trazendo muito o tema do nosso podcast, essa sinergia talvez seja complexa, mas necessária para um processo como esse, por exemplo, dar certo. Porque quando você propôs para o Felipe, aí, Felipe, direcionando um pouco para você, eu entendo que você recebeu isso com uma certa insegurança. Pelo que eu entendi, você não tinha isso funcionando em outros lugares do país. Foi a primeira vez que você fez. Sim. Então, como criar essa conexão, desprender um pouquinho daquela ideia de que tudo está com você, tem uma outra pessoa sendo a cara da sua contabilidade de certa forma, porque ela tem mas é o seu negócio também. Sim. Então, como você viu esse desafio? Bom, eu vi de uma maneira salutar, eu tenho uma cabeça muito aberta e eu escuto muita opinião, né? A gente conversa bastante, às vezes o que eu vejo, até mesmo de algum colaborador, poxa, que eu possa entender que aquilo é o 100% correto, às vezes ela, Juliana, não, mas olha só, se fosse conduzido por outro jeito também seria interessante. Então é bom você escutar uma outra cabeça pensante que tem o mesmo objetivo, que você não fique preso só na sua linha de pensamento. E isso, Juliana, veio agregar bastante, É o que eu entendo que tem a maior contribuição
que essa nossa fusão, essa nossa sinergia gerou foi isso. É a gente ver uma outra linha de pensamento, mas lá na frente tem que convergir pelo objetivo principal, que é fazer a entrega para o cliente, que é nós aumentarmos a nossa carteira, a gente ter controles estruturados, conforme a gente estava comentando aqui, hoje, poxa, não é nem dia 20, nós temos hoje só 4,5% da nossa carteira em inadimplência. Isso é um número impressionante. Isso é um número impressionante, nós temos fechado nessa média 3%, chegamos a fechar um mês 2,5%, são números que a gente fala com muito orgulho, Juliana, porque foi algo que realmente muda, porque no final do mês, o objetivo, né, um retorno financeiro, isso dá um retorno financeiro para a gente, né? Estou falando do controle financeiro, mas o próprio controle operacional, muita coisa sai da mão, né, da Juliana, que operacionalizava sozinho o negócio e foi compartilhado, né? Eu, enquanto, aspas, um pequeno back-office dessa operação, a gente tem uma carga um pouco mais pesada, mas eu fico também muito feliz de saber que eu tenho um time que me suporta por isso. Nós temos hoje 8 pessoas, 7 pessoas em Rio das Ostras, e essas pessoas colaboram para a gente ter esse objetivo em comum. É uma família, igual um casamento. Todo dia todo mundo está feliz? Não. Somos humanos. Um dia alguém acorda diferente, só que a gente tem que saber tratar isso, né? E a gente tem conduzido isso de uma maneira salutar. Espero que continuemos fazendo essa boa condução, porque isso nos gera muita oportunidade de crescimento. E eu falo bastante que Juliana foi muito importante, porque eu não vislumbrava nunca na minha vida ter outra unidade com outra pessoa. Só que eu tenho, a gente estava falando aqui no off, os opostos se atraem. Não acredito nisso. Eu e Juliana, nós somos atraídos porque nós somos muito parecidos. Eu tenho um perfil comercial, ela tem um perfil comercial. Eu falo pra caramba, Juliana fala pra caramba. Eu fiquei em Aracaju uma semana. Cara, a gente falou pra caramba, a gente conversou pra caramba, nós fizemos muitas reuniões, criamos laços, criamos sinergia, conquistamos novos clientes. Então isso tudo agrega muito nessa nossa parceria. E isso, Felipe, aí complementando o que você está falando, eu tenho uma crença pessoal muito grande. E aí eu vou falar para todos vocês. A Alterdata hoje possui aproximadamente 2.000 funcionários. Não é diferente do Felipe com 7, 8 funcionários. Não é nada diferente disso. Um bom líder, e aí é uma crença pessoal minha, e é dessa forma que nós procuramos gerir a Alterdata, um bom líder não se aproxima e não tem ao lado dele apenas pessoas iguais. Na verdade, a diferença de uma empresa de sucesso está justamente em ter pessoas diferentes. Há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, o Vladimir estava falando sobre isso. Sobre ter qualificações em que você não é bom, você não precisa ser bom. O Vladimir estava dando uma palestra agora há pouco justamente sobre isso. Vocês perceberem isso, e aí eu quero te ouvir, Mário, sobre esse mesmo tema, mas eu acredito muito nessa teoria de que você se aproximar e se unir a pessoas que têm fortalezas que você não possui, é aí que está o segredo do sucesso. E muitas vezes as pessoas erram nisso. Elas procuram se conectar e ter sinergia apenas com aquelas pessoas que são muito parecidas. Acha que é um par romântico, que é apenas um encontro em que tudo tem que combinar. Na verdade, não tem que combinar. Tem que existir discordância. Muitas pessoas até falam sobre isso dentro da Alterdata. Eles brincam comigo dizendo que sou agente do caos dentro da empresa. Isso começou justamente pela necessidade de criar provocações de transformação em vários setores em que eu não entendia nada. Eu não sou o melhor do marketing da Alterdata, eu não sou o melhor vendedor, eu não sou o melhor cara de podcast, que é o que estamos fazendo aqui agora. Eu não entendo, eu não sou o melhor em nenhum deles. Mas o que você fez com a Juliana de unir uma coisa que você não sabia fazer, pegar uma fortaleza de vendas em uma região completamente desconhecida para você e se unir, é extremamente desafiador, mas faz parte do crescimento, essa dor, mas faz parte do crescimento do negócio. Mário, conta um pouquinho como é que foi o teu processo. Você estava contando aqui antes do podcast, eu achei interessante, eu queria que você compartilhasse com todos. Perfeito. Eu achei muito interessante a história da Juliana com o Felipe, porque ela bate exatamente com o que eu penso em relação à sinergia e início de um novo projeto. Quando a gente começou uma sociedade, o Felipe usou uma palavra muito legal que é objetivo em comum. Eu acho que a sinergia começa isso, quando você tem um objetivo em comum.
Porque provavelmente o que fez vocês dois se juntarem foi o objetivo em comum que vocês tinham. Crescer. Crescimento, né? Exatamente. Crescimento, impacto em clientes, agregar valor com a contabilidade, através de uma contabilidade diferenciada que a gente consegue entregar. Então, a nossa história da minha sociedade com a Tatiane, ela começou exatamente com isso. Com o objetivo em comum igual, né? Ficou meio... Mas o objetivo nosso era o mesmo, né? A gente queria o quê? Crescer. A gente tinha passado da etapa da sobrevivência da contabilidade, então nós dois começamos sozinhos, como autônomos, alcançamos uns números de clientes que a gente já conseguia sobreviver, era o nosso salário, conseguimos crescer, né? Através desse salário. Mas aí o que a gente... A Tati me chamou para um café, ela falou assim, Mário, eu entendo que a parte da sobrevivência a gente passou. Eu gostaria de impactar através da contabilidade e crescer, impactar dentro da cidade de São Carlos. Você topa caminhar junto com isso? E foi muito legal, que muito parecido também com o Felipe e com a Juliana, que o quê? Nenhum de nós dois pensávamos em ter uma sociedade. Achava que o quê? Sozinho a gente consegue. Mas aí eu sempre lembro de uma frase clichê, né? Que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Sim. Então eu pensei muito, eu tenho um lado espiritual muito forte também, tive meu momento em oração com Deus, pedi esse direcionamento, e aí nisso falei, cara, vamos juntar nossas forças e vamos buscar fazer essa sociedade e buscar esse crescimento. E aí um dos desafios que você falou é de trazer pessoas diferentes, né? Esse ano a gente lidou com o quê? Primeiro colaborador. E aí veio um desafio. Esse é o primeiro ponto. Cara, ele não tá fazendo do jeito que a gente faz, né? Eu preferia que fosse assim. A gente quer pessoas igual a gente. Pois ele nos comunica do jeito que a gente se comunica. E aí eu acho que a gente começa a entender, tirar um pouco o ego também do negócio, isso é muito forte, né? A gente tem que tirar o ego, desconstruir, é um processo igual um casamento, é uma desconstrução. Exatamente isso. Você começa a desconstruir e começa a cada vez mais levantar o quê? O seu objetivo comum, o que a gente pensa como escritório, o que a gente quer de crescimento. Por isso que eu acho muito importante ter missão, visão e valores definidos, porque aí você começa a passar isso para o seu colaborador, e aí independente do jeito que ele faz, se ele está caminhando dentro da missão, da visão e do nosso valor, então ele está no caminho certo. Ele não precisa fazer do jeito que a gente está fazendo, exatamente igual. Mas isso com certeza é um grande desafio, cara. Existe um desafio para toda liderança, Mário, que nós pregamos muito isso dentro da Alterdata. Eu vou até aproveitar esse seu comentário para discutir sobre isso. Existe um desafio que as contabilidades, assim como empresas de TI ou qualquer outra empresa, técnica, contabilidade é muito parecida com o setor de tecnologia. A Alterdata parece muito com o escritório de contabilidade, se você parar para pensar. Nós vivemos no mesmo mercado de software para contabilidade e o mercado de contabilidade. Ok, somos uma empresa de serviço e temos uma outra característica muito similar. Nós somos técnicos. Nós somos originalmente técnicos. Existem estatísticas que mostram que mais de 90% das empresas de software não possuem mais de 10 colaboradores. 90%. Quando eu falo que 90% das empresas brasileiras de tecnologia não possuem mais de 10 colaboradores, você acha que é por quê? Você acha que é porque eles não têm bons softwares? Provavelmente não. Eu conheço alguns softwares incríveis, fantásticos, mas que não vão passar de 10 funcionários nunca. Por quê? É aí que entra o negócio. Existe uma teoria na administração e gestão de pessoas chamada de a passagem. O que é isso? É o momento em que você, como líder, como gestor da empresa, como fundador, descobre a necessidade de passar aquilo em que você é o melhor de todos para outra pessoa. Isso é o maior desafio de um líder. Eu, na época que estava como diretor de fusões e aquisições da Alterdata, eu gostava quando as pessoas diziam que falou de fusões e aquisições, falou de análise de compra de empresa, falou de due diligence, falou de qualquer coisa do tipo, Hugo é o cara. Ele vai ser a melhor pessoa para falar sobre isso. Quando eu precisei mudar de posição dentro da companhia, eu precisei passar essa posição para alguém. Alguém precisou assumir esse título que até aquele momento era meu, que eu tinha apego, que eu falava aos 4 cantos que eu era bom naquilo e que eu tinha orgulho, que a minha família me olhava dessa forma. Como é que eu faço essa transição, essa passagem? E aí é o teu desafio, dele, da Juliana, e o meu todos os dias,
É fazer a passagem daquilo que nos dá orgulho. Dizer que você é o cara em, sei lá, entregar obrigação X. Você é o melhor do mercado, o mais rápido, que todos os clientes falam com você. Você é um cara comunicativo. Você é um cara que é um contador, mas também sabe falar. É um contador, mas também é divertido. Porque existem alguns estigmas aí. É um cara que se relaciona bem com todo mundo. Consegue trabalhar até 3 horas da manhã e não fica cansado. Você espera naturalmente ter uma pessoa igual a você para ocupar essa posição. Isso não vai acontecer. E o desafio é justamente fazer essa passagem, essa transferência para você conseguir acelerar. Isso não é incomum na maioria das lideranças, mas precisa ser praticado. Se unir a pessoas com esses elementos que nós falamos, pegar o melhor de cada um, que é o que vocês estão fazendo, na minha opinião, é o processo de aceleração mais rápido que tem. Porque você, ao invés de ter que formar todos eles, vocês estão se unindo a isso. E aí, trazendo agora a ideia e o ponto estratégico de uma sinergia, pensando em novos negócios. Por que novos negócios? Contabilidade, historicamente, é um negócio que não se pensa muito em venda, concorda? Não é uma empresa que pensa em produção de venda. Em que momento vocês mudaram esse pensamento? Eu tenho essa curiosidade, eu acho que a maioria, sobre em que momento vocês pensaram nessa questão de criar essa sinergia para novos negócios, pensando em alavancagem comercial, que é uma coisa muito recente para a contabilidade. Deixa eu pedir para começar com o Mário dessa vez, mudando um pouquinho a ordem. A ordem, né? Legal. Eu volto a falar da ambiência que eu falei no comecinho, né? Primeiro, esse ambiente CF, ele é muito bom. Participei de algumas das mentorias semanais que possuem, né? E sempre batendo nessa tecla do comercial. E mais uma vez na ambiência, eu tenho a minha esposa que empreende também, ela tem uma agência de marketing. Então vocês já imaginam como que funciona essa parte comercial ali dentro. E eu vi eles desenvolvendo do zero essa parte comercial. E muito do que eles construíram foi em cima, não sei se vocês conhecem do livro Receita Previsível, do Denner Lippert, né? Então, eu olhei aquilo e eu falei, cara, a gente tem um produto que é muito bom, que é a contabilidade. Então, a contabilidade, ela é um empilhamento de faturamento todo mês. É uma recorrência certa. Toda empresa que abre precisa de um contador. Cara, a gente tem um negócio fantástico nas nossas mãos. O que a gente precisa fazer? Cliente, ele sempre, com um bom atendimento que a gente presta, sempre vai ter indicação. É uma boa fonte de aquisição de cliente. Mas eu não posso depender apenas dessa fonte de aquisição. Então foi essa a primeira mentalidade que eu sentei com a Tatiana, minha sócia, e introduzi para ela o quê? Vamos implementar um setor comercial no nosso escritório. No começo, aí volta no que a Juliana falou, entendeu que cada um é bom nesse começo. A Tati, ela é muito, muito, muito organizada. Ela é muito ordem, né? Eu vi que um princípio dela é a ordem, estabelecer a ordem. Metódica. E eu sou muito focado em o quê? Visão de crescimento. E juntou os dois, né? Porque a Tati também queria crescer e ela viu que eu gostava muito dessa área. Aí eu falei, Tati, então o que eu pretendo fazer? A gente implementar um setor comercial. No começo, o que a gente vai fazer? Eu vou ficar mais focado nisso, depois a gente começa a trazer modelo de um SDR para fazer prospecção de cliente. Mas qual que é a ideia central? Crescimento. Por isso que a gente pensou no comercial. Então, se você perguntar, por que pensar num setor de vendas? Crescimento. Crescimento e receita previsível. É muito importante a gente ter um canal de indicação. Inclusive, agora, a partir de janeiro, a gente vai começar com um programa de indicação para os nossos clientes, porque a gente vê que é muito forte, então dá para a gente melhorar isso daí ainda mais. Sim. E acelerar os nossos resultados. Mas aí a gente começou no meio do ano para cá, com uma nova parte de uma sociedade, entrou com um comercial. E aí a gente começou o quê? Além de depender só da indicação, não depender apenas só da indicação, né? Vamos fazer um comercial. Exato. Ativo. Então, vamos gerar a lista ali dos nossos clientes, que são clientes da área da saúde, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. Então, você que está vendo esse vídeo, se for um desses profissionais da área da saúde, nós hoje se posicionamos como uma contabilidade especializada para esses profissionais. Então, vamos fazer uma prospecção fria nesses clientes e quebrando a primeira barreira, né? Então, hoje a gente tem um esquema de prospecção, né? Um modelo de prospecção. Que legal. Onde a gente faz essa prospecção ativa desses clientes. E aí, hoje eu ainda faço o closer, né?
Mas a ideia é que futuramente, para o ano que vem, a gente traga mais SDR, traga um outro closer e cresça nessa parte comercial. Então a gente entendeu que o jogo do crescimento está em você ter um comercial ativo no seu escritório. E isso é muito difícil, não é visto de forma comum. Essa montagem de estrutura comercial com SDR, close, então, na verdade eu vou até além, tá? Esses termos eram até desconhecidos da contabilidade até pouquíssimo tempo atrás. Um contador que prospectasse um cliente do outro era visto como um criminoso quase, né? O mercado contábil era visto assim, nossa, como assim? Ele roubou um cliente meu. Ele prospectou meu cliente, como assim? Que coisa desonesta. Era visto dessa forma. Isso vem quebrando ao longo do tempo e eu acho muito bonito até ver essa transformação e ver vocês falando de termos tão comerciais, de uma estrutura comercial, montar... Porque para a Alterdata isso já vem ao longo dos anos sendo muito bem estruturado. Eu hoje possuo uma estrutura comercial, contando com todas as bases e tal, com mais de 600 pessoas. Então, acaba sendo muito comum para a gente essa realidade. Mas para escritório de contabilidade, ainda havia um mundo muito técnico. Então, eu acho muito legal essa estrutura, acho muito legal vocês falando sobre isso, ver você montando essa estrutura de vendas, mas trazendo agora para uma outra realidade. Juliana, você, pensando em outro ponto do país, você tinha uma contabilidade tradicional, se uniu agora ao Felipe, desconectou-se do modelo tradicional de contabilidade e o Felipe assumiu essa parte pensando na alavancagem de negócios. Mantendo a ordem aqui inversa, Felipe, onde você acredita que precisava desse apoio comercial da Juliana e não somente em relação à Juliana, agora pensando em você, onde você acredita que precisa ou precisou em algum momento virar essa chave comercial no seu negócio? Bom, a chave comercial, né? Primeiro eu vou falar sobre o ecossistema. Por estar inserido num grupo de contadores, contabilistas, empresários contábeis, você consegue enxergar se você vende pouco, se você vende muito. Vamos chamar o empresário lobo solitário, o empresário contábil lobo solitário. Ele abriu o escritório dele com o nome e sobrenome dele e ele não tem contato com outras pessoas daquele ecossistema. Ele vende muito, ele vende pouco. Ele não tem ideia qual é o número dele. Eu sei quanto que o André vende, eu sei quanto a Gisele, eu sei quanto que as pessoas com escritórios similares ao meu vendem. Então a gente não precisa inventar a roda, alguém já inventou. Poxa, como é que essa roda está funcionando para ele? Está funcionando? Por que não pode funcionar para cá também? Aí eu vou puxar um pouco o assunto do SDR. A gente começou com uma pessoa de SDR do zero, que eu treinei, estou desenvolvendo. Fechou no primeiro mês? Não. Opa, no segundo mês já fechou um, fechou dois. Então, essa pessoa de SDR a gente está utilizando muito para poder alavancar esse nosso número comercial. E a gente acaba tendo uma referência. Poxa, se o escritório localizado numa cidade de 200 mil habitantes vende 10 contratos por mês, por que eu tenho uma cidade de 190 mil habitantes e estou vendendo 3? Isso. O que esse cara faz que eu não faço? Essa provocação é necessária. Né? Então, o ser humano é competitivo. Eu sou mais competitivo do que a média dos seres humanos. Cara, se você tem uma pessoa que está fazendo, eu faço. A gente consegue fazer, vamos ver o que o coleguinha faz e vamos fazer também. E isso ajuda muito, né? Essa questão toda do ranking da CF Contabilidade, de todo mês a gente fazer um fechamento e realmente, caramba, fiquei em quarto lugar esse mês. Caramba, o que eu faço no mês que vem para ficar em primeiro, segundo e terceiro? E aquela questão da premiação mensal, né? Isso tudo alavanca muito e todos nós, a estrutura inteira, ela cresce junto, porque tem esse fator competitivo, uma competição saudável, né? Ninguém interfere no ambiente de ninguém, mas essa competição saudável, ela vem muito a ajudar o crescimento de número de clientes da nossa carteira. Hugo, ele tá tão aracajuano que um dia desse ele me ligou para dizer: Juliana, vai ter uma reunião da ACES, eu anotei aqui para não esquecer. Vai ter uma reunião, um almoço de negócios da ACES, e veja se você consegue ir. Eu disse, caramba, nem eu vi, Felipe, ele viu? Como assim? Em Rio das Ostras, ele sabia a reunião que vai acontecer em Aracaju. Veja, isso é legal, porque na mesma hora eu fui atrás, me inscrevi, participei, foi excelente. Só de mostrar a cara lá, sim, entendeu? Tinham outros contadores, aí encontrei uns contadores lá que disseram que montaram um podcast, se inspiraram em mim, que vão me convidar. Isso dá uma, sabe? Você sai do seu mundinho ali para ir para um almoço de negócios e sai revigorada. Isso tudo por causa de Felipe, que me chamou a... Mas vou pegar um gancho nisso.
A gente não tem um sentimento de, poxa, eu tô aqui e não vi. Eu sinto que ela não tem isso. Pô, eu tô aqui, eu não vi. Não. E ele lá no Sudeste viu. Não tem isso. Não tem mimimi, É a questão do não, objetivo vai. em comum. Ela foi num evento que ela prospectou. Parceria. É parceria. Nós temos. A gente fala muito, cara. Às vezes a gente tem alguma conversa interna de algum problema. Aí a gente fala, né, Juliana, nós temos um objetivo comum que é maior do que qualquer problema que nós venhamos a enfrentar. Né? E diferenças vai ter, né, Felipe, Sim, Mário? com certeza. Vai ter. Tudo é sempre botar na mesa qual é o objetivo. Pô, o meu é crescer. Eu sou sonhadora, eu sonho muito alto. Sim. O nosso negócio em Aracaju, nós começamos em janeiro, o negócio ele mais que triplicou. Gente, é com orgulho que a gente fala isso. É com orgulho. O negócio triplicar em poucos meses. É difícil você ver isso. Falamos muito isso internamente na Alterdata, chamamos isso de jogo infinito. Não sei se já ouviram falar, o Vladimir falando disso, mas ele fala muito sobre essa questão do jogo infinito. E quando você percebe que o jogo não é finito, que ele não vai chegar ao fim em um determinado prazo, ou quando terminar uma determinada corrida, fica mais fácil essa percepção e entendimento de que esses problemas vão acontecer. Essas diferenças vão existir, mas você tem que ter o foco lá na frente. Seu objetivo lá na frente é o que importa. Não interessa se nesse momento isso aconteceu, determinado cliente comentou isso ou aquilo, as diferenças de vocês têm a ver com isso ou aquilo. Vamos resolver. O que interessa é aquele objetivo lá na frente que está bem estabelecido. Sim. Se isso está bem desenhado, isso, pensando no jogo infinito, isso viram problemas do dia a dia. Sim. E aí, Juliana, pensando na tua transformação comercial, porque você, talvez nós quatro aqui, tenha sido a pessoa mais técnica que fez uma virada comercial maior recentemente. Sim. Você praticamente se desconectou completamente do técnico e pensando no comercial. Como foi para você e por que você decidiu fazer isso? Eu vi a tendência, a CF Contabilidade bate muito nessa tecla, me inspiro no Rafael Machado, no Edilson, no Hugo, e vi também muito isso no Felipe, então me deu uma vontade mesmo, eu preciso mudar, que eu já não estava satisfeita ali no operacional. Eu me acho muito desenrolada e eu achava um desperdício estar ali na frente do computador, fazendo aquele operacional, tendo que dormir tarde da noite, gerando DCTF web. Às vezes eu perdia os prazos, paguei muita multa, então eu disse, não, eu acho que eu sou um pouco desorganizada, peraí, vamos pro lado que eu mais gosto. E puxando agora sardinha para nossa sinergia aí, um ponto positivo também é que Felipe, ele participa dos ciclos todos, então ele traz as novidades todas para Juliana. Juliana tem 1000 rotinas, é cuidar de filho, é treinar, é na câmara, e aí Felipe vem com as novidades. Juliana, você tem isso para oferecer ao cliente, seja empréstimo, seja certificado digital, seja sistema da Alterdata, que a gente vê que muitos empresários têm essa dor de organização financeira, sistema mesmo, e aí a gente traz a solução. Às vezes eu nem vendo a contabilidade, mas eu sendo uma dor dele, de um sistema, Exato. Logo ele vai virar o meu cliente, Exato. né? Costumamos falar dentro da nossa empresa, e eu como gestor comercial falo muito isso para os nossos vendedores, time comercial, base e tal. Se você não consegue vender o produto principal, não tem problema. Mas ajude o cliente de alguma forma. Entregue alguma coisa que deixe ele feliz. Plante a sementinha, nem que seja... Uma semente, exatamente. No dia que ele precisar, ele vai lembrar de você? Vai. Você saiu com o sentimento de que no dia que ele precisar, ele vai lembrar de mim. Recentemente fizemos uma campanha na Alterdata que hoje eu já considero a maior campanha da história da nossa empresa. Estou chamando ela de campanha da gambiarra. Já devem ter visto isso. Não viram? Depois eu mostro. Já. O que é isso? Nós estamos com foco de mostrar para o contador que se ele não for cliente da Alterdata, o que ele tem no escritório dele é uma gambiarra. E alguns vendedores comentaram comigo o seguinte: Hugo, mas o cara não comprou. Não tem problema. Ele saiu do nosso stand, saiu da sua frente com a certeza de que o que ele tem é uma gambiarra. Saiu, ótimo. Eu sei que em algum momento, à noite, sozinho, ele vai lembrar de mim. É isso que me interessa. Se eu conseguir fazer esse cara ficar incomodado de alguma forma, no dia que der um problema, no dia que algum funcionário reclamar alguma coisa,
ele vai lembrar de você. Quando a primeira API não rodar, ele vai lembrar. Quando a primeira API não rodar, quando tiver que ligar para 10 suportes diferentes, quando alguma integração der problema, quando chegar os 10 boletos diferentes no escritório dele, algum momento ele vai lembrar. Quando ele precisar olhar para o escritório dele, para rodar o meu escritório, eu preciso de 15 ferramentas, ele vai entender o que eu estou dizendo. Então tem muito a ver com o que vocês estão falando de ecossistema, colocar uma perna dentro, um pezinho dentro do cliente. Isso tem a ver com ação comercial, tem a ver com atender o cliente e tal. E aí uma crença minha sobre o mercado contábil é que está existindo uma transformação sim, mas ainda é muito lenta. Não sei se essa é a percepção de vocês. Bom para vocês, mas de uma forma geral no mercado, é uma transformação muito lenta. O núcleo de contadores que participam de eventos, que mudam, que participam de palestras, ainda é muito baixo. Ainda vemos eventos por aí, eventos acontecendo em São Paulo, Rio, seja lá onde for, com 2.000, 3.000 contadores. Parece muita coisa. Mas quando a gente fala do universo contábil, tem muita gente que nunca saiu dentro do escritório. E isso é preocupante. É muito bonito para uma empresa como a Alterdata, com 60 mil clientes, ver escritórios como os de vocês, que estão fazendo uma transformação absurda no mercado. Eu confesso que dá orgulho muito grande, mostra que para a gente também é muito importante continuar nesse ritmo, estamos no caminho certo, porque tem gente como vocês, que às vezes passa a impressão de que criamos tecnologia, software e tudo isso, para ninguém usar esse negócio, então não adianta de nada. Mas tem gente como vocês que está disposto a usar, está disposto a transformar, e eu tenho certeza que isso é o futuro do negócio. Deixa eu pedir agora a palavra final de vocês, já ultrapassamos aqui o tempo mínimo. Ju, começa por você, por favor. Hugo, você sabia que eu uso a frase de vocês para as minhas reuniões? Seu contador realmente te atende? Eu já começo assim. Porque, para quem não sabe, existe um cara na Alterdata, o nome dele é Léo, que ele virou um meme esse troço. Uhum. Ele começa os vídeos da Alterdata com um negócio assim, o seu sistema realmente te atende? É por isso que a Juliana está falando o que ela está falando. Porque a gente tem um SDR e todo mundo diz que está satisfeito com sua contabilidade, mas aceita se reunir comigo? Oi? Tem alguma coisa ali que tá errado. Ele tá curioso em alguma coisa. Então, eu já provoco isso. E a resposta é sempre a mesma. Sim, estou. Mas aí, de vez em quando, eu faço um diagnóstico e encontro alguma coisa. Um auto de infração, que a gente fechou um cliente recentemente. Sempre encontro. Inclusive, é um cliente muito complicado. Mas ele fechou porque ele não sabia de nada que estava acontecendo na empresa dele. Depois, ele conversou comigo. Primeiro eu tomei uma chamada, você me mandou um monte de coisa, eu nem sei ler, moça. Eu disse, o senhor não me disse que ele sabe ler, né? Mas foi uma conversa boa, assim, quase. Ele ainda soltou um palavrão, mas depois foi boa. Ele desabafou e fez, olha, meu computador perdeu a esposa, então ele não tá com a cabeça, e aí eu tô precisando de você. Eu disse, opa, entendeu? Ótimo. Então, às vezes a gente acha que não faz sentido, mas faz. A pessoa não vai topar uma reunião por nada, não. Tem alguma coisa ali. Tem. E sempre tem alguma coisa que podemos fazer diferente. Isso. Sempre. É nesse espaçozinho que podemos cavar um novo cliente. E é isso mesmo. Vamos lá, Mário. Pô, primeiro agradecer aí, a gente já passou o tempo, né? Mas agradecer a oportunidade mais uma vez, o papo muito bacana. E um recado que eu tenho para dar é para nós contadores, né? Que cada vez mais a gente procura entender mais sobre as pessoas, né? A gente ouviu a palestra ali embaixo. Clientes são pessoas, nossos fornecedores são pessoas, parceiros são pessoas, e a tendência é que cada vez a gente precisa entender mais de pessoas, ouvir mais o nosso cliente, conhecer mais o nosso cliente, para que, você mesmo falou, né? Às vezes a gente, ele acha que ele está satisfeito, mas falta a gente ouvir um pouquinho do nosso cliente. Uhum. Então, para que a classe de contadores, além de se capacitar tecnicamente, passe a entender mais de pessoas, ouvir mais o cliente dela, porque ali a gente vai encontrar até mais oportunidades. Às vezes uma coisinha boba que você falou, ele vai dizer um não para você no comercial, mas você oferece uma coisinha para ele, você identificou ali numa call que você fez com ele, uma coisinha que você entrega, ele vai falar, pô, esse cara é diferente, essa contabilidade é diferente, eu vou procurar eles. Legal, principalmente porque eu acredito que a magia de vender está justamente você gerar uma necessidade que até aquele momento ele não sabia que existia. E gerar conexão. Pois é. E gerar conexão. Sim. Essa necessidade
que vocês dois falaram muito bem aqui é justamente o que o iPod, o iPhone desenvolveu. Você não tinha necessidade até aquele momento de ter um celular touchscreen. Não existia essa necessidade. Agora pega um celular de botão. Ou um BlackBerry que tem que ficar rodando aquela bolinha. Você não consegue mais usar isso. Então, foi gerado uma necessidade no mercado que até aquele momento não existia. Então, ainda que ele pense que ele está satisfeito, nós podemos criar essa necessidade. Então, eu acredito muito nisso. Felipe, para encerrar. Olha, eu vou falar sobre a sinergia das pessoas, né? É uma frase sua que eu não sabia, que um dia ela me falou, que um dia eu falei com a nossa SDR, e isso, não sei se você sabe, tá no nosso script de captação. A nossa SDR pergunta, liga prospectando, abordando, e ela pergunta, o seu contador realmente te atende? E ela vai o seu contador... Muito legal, muito contador, legal. Ele é eficiente, ele é bom, mas ele não é especialista no seu negócio? E aí você deixa aquela pulgaça quando esse cara bota a cabeça no travesseiro, ele... Caramba, o meu contador não é especialista em bar e restaurante. Pô, a menina falou que é. Vou aceitar essa reunião. E aceita a reunião. Entendeu? Então, olha só que interessante. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Em Aracaju, que parou em Rio das Ostras, e essa frase hoje ela está sendo multiplicada pelo menos 50 vezes por dia, porque a menina faz pelo menos 50 aquecimentos por dia. Cara, que coisa brilhante. Eu fiquei muito feliz agora. Eu tenho um vídeo gravado. Seu contador realmente te atende? Eu não sei como ele faz. Gugu, pode continuar com suas frases impactantes, porque vai rodar, uma hora vai cair na gente. É um tipo de caos, ele provoca isso. Mas esse caos é necessário. É necessário, tem que balançar o balde, tem que tirar as coisas da inércia, tá certo? Que legal, muito legal. Pessoal, eu agradeço do fundo do coração por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. A todos vocês, muito obrigado por mais esse Altercast. Pessoal, fechamos mais um Altercast junto do EnergiCast, quase que eu esqueço, do EnergiCast, no evento da CF Contabilidade, na convenção da CF Contabilidade, aqui em Angra dos Reis. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!